Estamos de volta com um assunto bem legal. Um treinador de cavalos resolveu investir na produção de feno para poder garantir o alimento suficiente para os animais. E com isso, uma certa economia. Por ano, ele chega a produzir 15 mil fardos. Acompanhe a história na reportagem de Silvia Arantes. O Wellington Teixeira, o melhor Eltinho, como é conhecido nas competições equestres, é um apaixonado pelo animal. Quando o assunto é prova de rédeas, ele e o SJ Rodopio colecionam vários títulos, entre eles um bicampeonato nacional e, em 2010, foram finalistas no Mundial nos Estados Unidos. Aqui no Aras, a maioria dos cavalos são de competição. Por isso, a alimentação é o principal fator para a alta performance de cavalos atletas. Afinal, não adianta o animal ter aptidão e bom treinamento se não tiver o combustível certo. Esses cavalos, então, eles têm uma alimentação melhor, uma alimentação muito baseada no peso deles, no que refere à quantidade de alimento por dia. Elas são equilibradas, principalmente no que diz respeito a volumoso, a que diz respeito aos concentrados. E para conseguir o rigor das competições, eles também têm seus suplementos, seus sais minerais, vitaminas, soros intravenosos, soros orais. O Eltinho sabe bem disso. Ele que treina os animais há mais de 20 anos, sabe que a alimentação faz toda a diferença no dia a dia dos animais. Por isso, há 10 anos, resolveu investir na produção do feno aqui na propriedade dele. Comecei a mexer com cavalos de cocheiras há mais de 20 anos. E aí que me despertei a curiosidade sobre o tratamento dos animais, a forma de tratar dos cavalos, que precisava de volumoso, de feno, e eu comecei comprando feno de outros produtores, e aí me senti na necessidade de produzir o feno para alimentar os meus cavalos. E então, no começo eu formei a pastagem e eu não tinha o implemento, e eu terceirizei isso por uns anos. E agora já tem uns 10 anos que eu tenho a produção própria. Aqui o treinador põe a mão na massa e ajuda na produção do feno. Afinal, o olho do dono que engorda o gado. Eu passei a fazer esse feno, participar na verdade. Eu vou para cima do trator, pego os meus funcionários, os meninos que estão nas cocheiras e que me ajudam a colher o capinho, é porque eu vejo que a qualidade do volumoso vai influenciar muito na saúde dos meus animais. Nessa parte de nutrição, na verdade, o bicho é um herbívoro, nasceu para comer capim, então eu quero que os meus cavalos comam bastante volumoso. E foi isso que eu passei a produzir, para ter um feno de qualidade, eu ter essa participação e saber que meus animais estão comendo um capim bom. A fenação é uma ótima alternativa para a alimentação de equinos, bovinos, ovinos e caprinos. Essa é mais uma das formas de armazenar as forrageiras que compõem a alimentação volumosa desses animais. E se for bem feita, a fenação pode garantir uma alimentação nutritiva, mesmo nos momentos de baixa disponibilidade do alimento. O clima é o principal fator na produção de feno e exerce papel fundamental no processo. Você não consegue produzir feno se não for com capinho verde, e nesse dia dessa colheita tem que ter sol, né? Então você precisa do tempo certo, sem umidade, sem chuva. Com chuva você não consegue produzir feno. Você vai conseguir produzir feno com um sol bom naquele dia para você desidratar o capinho, para ele ficar no ponto do armazenamento, da imprensagem dele, de produzir esses fardos aí. A produção pode ser resumida em algumas etapas importantes. A da forrageira é uma delas, ou seja, a formação adequada, a manutenção da fertilidade do solo, o controle de plantas daninhas, entre outros. A preparação do solo é muito importante para poder não ter atrapalho na colheita, né? Então hoje a gente preserva, a gente evita de derrubar todas as árvores. Eu ainda tenho um pouco de árvore aqui, mas não deixa de atrapalhar. Então a gente não pode ter pedaço de madeira no solo, cupim, porque o implemento pode bater e quebrar um implemento. Então você deve deixar
o solo bem uniforme para a hora da colheita não atrapalhar. Para estar no primeiro ponto de corte, são cerca de 40 a 60 dias. Aqui na propriedade do Eltinho, ele utiliza uma ceifadeira. O próximo passo é a secagem ou desidratação até chegar ao ponto de feno. Com o auxílio de uma máquina, o capim será virado ou espalhado. O processo é feito durante 2 dias para que a secagem aconteça uniformemente. Ele vai desidratar para ter mais ou menos, ficar mais ou menos 15% de umidade só no capim. Não é ele secar demais, porque se você deixar muitos dias no sol, ele vai perder a qualidade nutricional dele. A próxima etapa é enleirar o feno, ou seja, ajuntar a grama para fazer os fardos. Para finalizar o processo, chegou a vez de enfardar o feno. Com o auxílio de uma máquina enfardadeira, são confeccionados os fardos. Aqui na propriedade do Eltinho, são produzidos 15 mil fardos de feno por ano. A colheita é feita 2 vezes, uma em janeiro e outra em abril. Depois o feno vai ser armazenado neste galpão. O espaço deve ser arejado e protegido da umidade. É importante armazenar ele na lona, em cima da lona ou em cima da cama. A gente chama de cama, restos de feno. A gente faz a própria cama do feno. Então, essa cama aqui eu já deixo ela sempre, não tiro daqui, para a próxima colheita eu já armazenar aqui. Então, isso que é importante, ter o galpão bem arejado, para você manter a qualidade do feno. E se ele tomar sol, ele vai desidratando e perdendo os valores nutritivos. Então é importante ele ficar sempre na sombra, lugar que não molha por nada e na sombra. O feno pode ser armazenado por longos períodos e ainda assim consegue conservar seu valor nutritivo por um bom tempo. Eu já cheguei a tratar com feno que ficasse armazenado por 1 ano e dava certo ainda de tratar legal dos cavalos. Agora, o valor nutritivo dele, de acordo com o que colheu, ele vai perdendo. Com o tempo ele vai perdendo, até o próprio peso do feno ele vai maneirando. Mas em média de 6 meses é tranquilo para poder ter o armazenamento e ter um feno de qualidade ainda. Enfim, depois do feno pronto, chegou a melhor hora, e uma das mais importantes, a de alimentar os animais do Aras. Eu gosto muito desse fardinho e é o mais usado porque é prático. A praticidade dele na hora de alimentar os cavalos. Então, simplesmente eu vou cortar as cordinhas, tirar essas cordinhas e vou alimentar 3 cavalos em pouco prazo. Ó, vou dividir o fardo em 3 partes. É fácil de tratar, ó. Aí peguei um fardo e alimentei 3 cavalos num prazinho de nada. Então, qualquer criança, qualquer pessoa consegue tratar rápido. Por isso que é a vantagem desse fardinho de feno, porque ele fica muito fácil no dia a dia, o manejo do rancho, não ocupa tanto tempo de um funcionário. Hoje o Eltinho sabe as vantagens de produzir o próprio feno. Afinal, uma alimentação adequada e saudável garantem o bem-estar dos animais. De eu ter minha produção de feno própria, é a despreocupação que eu tenho na questão da saúde dos meus animais, porque eu sei o que eu não estou trazendo nenhum fardo de feno mofado lá do campo, alguma coisa que vai dar uma cólica e que pode até levar à morte de um cavalo. Eu fico despreocupado quando eu peço um funcionário para poder tratar o que eu estou treinando ou viajando em competição, eu viajo e fico despreocupado porque eu sei que tudo que está armazenado é um capim que não vai trazer problema nenhum para nenhum cavalo. E nessa sintonia de amor e títulos, cavalo e cavaleiro vão fazendo história no campo e nas competições,